Paz do Senhor a todos, amém? Muito bom poder estar aqui novamente. Os irmãos vão vencendo o desafio do medo, às vezes, né? Se achegam à casa de Deus, mas Deus, Ele nos honra de acordo com a nossa demonstração de fé. Sejam muito bem-vindos. Quero cumprimentar também aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Sejam bem-vindos à nossa casa. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Eu gostaria já de pedir para você abrir a sua Bíblia aí no livro do profeta Jeremias, capítulo 23. Vamos ler aí apenas o verso 29. Quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para minha família, que está no interior de São Paulo, aqui em Guararapes, nos assistindo. Que eles sejam abençoados também. Um beijo para o meu pai, para minha mãe, está lá com a minha avó, tios, tias, primos. Fã-clube, né? Fã-clube, pelo menos a família é um fã-clube, glória a Deus. Minha família sempre esteve comigo nas horas boas, nas horas ruins, e eu glorifico a Deus pela minha família. Você que achou aí Jeremias, capítulo 23, verso 29, vamos ficar de pé? Vou pedir para o João dar um pouquinho mais de retorno para mim, João. Senão daqui a pouco eu estou sem voz. Por favor. Jeremias 23, 29. Nós vamos ler apenas esse texto, mas vamos discorrer aqui um pouco no contexto de Jeremias. Agora está chegando. Discorrer um pouco no contexto aqui entre os capítulos 21, 22 e 23. Jeremias 23, 29 diz assim: Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Amém? Coloca a sua Bíblia no banco, coloque a sua mão no seu coração agora. E ore a Deus. Fala, Deus, fala comigo através dessa palavra. Ore agora. O Senhor está ouvindo a sua oração. Você que está em casa também. Em nome de Jesus. Amém. Faça uma oração comigo. Senhor Jesus, nesta noite eu te agradeço pela minha vida. Te louvo porque vamos ouvir a tua palavra. Que o teu Espírito Santo lance luz à nossa mente. Que nenhuma barreira esteja à frente. Que as escamas espirituais caiam por terra agora. Que nós possamos ouvir a tua palavra, que é santa, poderosa e traz transformação sobre todo aquele que crê. Ajuda-nos a crer na tua palavra nessa noite. Repreendemos toda seta maligna. Tudo que Satanás envia contra a nossa vida, nós repreendemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Meus queridos, eu vou estar citando aqui nessa mensagem vários textos bíblicos. Eu creio que todos vão aparecer ali. Eu gosto que você leia o texto, porque é algo que vai te ajudar a memorizar a palavra de Deus, vai te ajudar no processo de ruminar essa palavra, e ela vai ser mais eficaz e mais efetiva sobre a sua vida. Eu quero fazer uma breve introdução aqui, nesse dia comemorado dos pastores, né? Eu quero trazer uma mensagem de pastor para você, de pastor de verdade. Pastor de verdade prega a Bíblia. E como nós sempre temos visto aqui nesse altar, nós pregamos Bíblia, porque não é a nossa palavra que transforma, mas é a Bíblia, que é a palavra de Deus e a revelação do próprio Deus. Mas é interessante quando a gente pensa nesse processo de se proclamar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. De uns tempos para cá, nós temos visto sendo construído um conceito
de uma necessidade de se pregar um evangelho, parece que com cuidado. Os pastores hoje parece que têm sido uma parte, enredados a levar um evangelho que ele pareça um pouco mais doce ao paladar dos pecadores. Os pastores, infelizmente, alguns deles têm sido levados a levar um evangelho que seja mais aceitável ao ouvido daquele que tem a sua vida afundada no pecado. Mas este nunca foi o papel do evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é aquele que mostra quem nós somos e a necessidade que temos como homens e mulheres. E ele propõe uma mudança. Evangelho sem mudança não é evangelho. Vida cristã sem mudança, sem renúncia, sem conhecimento da verdade não é vida cristã. Então eu quero trazer aqui nessa noite mais uma vez a revelação da verdade. Porque é melhor você que está aqui ou que está nos ouvindo se ofender com a verdade do que ser ludibriado pela mentira. Como diz Augusto Cury, é melhor a verdade que dói do que a mentira que produz um falso alívio. Eu quero trazer nessa noite e fazer aqui então uma breve introdução. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus, ele faz uma preparação do seu povo para que o seu plano e o seu propósito se cumpra e seja revelado. Nós vemos no Antigo Testamento Deus preparando o seu povo, se revelando a esse povo de maneira progressiva. E nós vemos também que Deus não apenas prepara esse povo, mas ele monta um cenário. Em várias situações que nós vemos quando Deus quer chegar a um ápice de algo, ele monta um cenário, ele prepara o povo e monta um cenário. E quando nós olhamos para o cenário principal que foi montado de Deus há alguns anos atrás, o cenário que veio para cumprir a promessa do envio do Messias. Nós vemos Deus como grande diretor dessa história, conduzindo a montagem desse cenário. E ele estabelece algumas coisas onde o homem é usado, preparando a sua igreja e montando esse cenário. Nós vamos ver, por exemplo, o povo hebreu. Teve uma época conhecida no Antigo Testamento chamada de diáspora, que foi uma grande dispersão do povo hebreu no mundo antigo. Com a dispersão desse povo de Deus no meio de outros povos, eles levaram a ideia monoteísta, ou seja, de um único Deus, e levaram também a ideia de uma lei que regimenta a vontade desse Deus. Nós vamos ver também alguns povos, um pouco antes de Jesus, que contribuíram, deram a sua contribuição no que diz respeito à montagem desse cenário. O povo grego, por exemplo, que tinha a ideia de um só povo, uma só língua. Expandiu-se a questão da necessidade do aprendizado do grego. E o grego, quando houve a chegada de Jesus, ajudou muito no esparramar do evangelho e das boas novas. Porque, vamos dizer assim, era a língua que a maioria conhecia. Então Deus usa um povo, através de uma língua, para montar um cenário, para que quando Jesus viesse, o evangelho se esparramasse mais facilmente. O Novo Testamento foi escrito em grego. Nós vamos ver também o povo romano, que é um povo que tinha um foco sobre o poderio militar e dedicou ali empenho para construir um ministério militar, vamos dizer assim, uma imposição militar, que quando houve a vinda de Jesus, foi um período que por causa desse poderio militar, havia paz. Então houve paz para a chegada do Filho de Deus. Nós vamos ver também, ainda com o povo romano, que foi um povo que ajudou no que diz respeito à estrutura montada desse cenário, com a construção de estradas, que serviu para muitos pregadores viajarem por essas estradas, levando o evangelho que salva. Outro fator fundamental dentro desse povo romano, nós vamos ver que, por causa dessa paz, por causa daquilo que o povo vivia, gerou-se então uma degradação moral e religiosa. O povo se afundou cada vez mais no pecado.
Ah, pastor, e o que isso contribui para o cristianismo? Porque o cristianismo é o que vem trazer esperança para o pecado. O cristianismo é aquele que vem de encontro à necessidade espiritual e religiosa do povo. Então o Antigo Testamento mostra isso, o cenário sendo montado. E hoje nós também vemos, a palavra de Deus diz que Deus trabalha até agora. E nós vemos também Deus montando esse cenário. O cenário para quê? Para a volta de Jesus. Agora Deus está montando esse cenário e infelizmente existe um grupo de pessoas, os que estão no mundo, eles estão cegos. Eles não estão vendo, eles não conseguem ver, eles não enxergam isso. Que o cenário para a volta do Filho de Deus, para buscar a sua igreja, está sendo montado. E o mundo não enxerga isso. E o pior de tudo é que às vezes nós olhamos para dentro da igreja, e dentro da igreja existe um grupo de pessoas que não querem enxergar isso. Não deseja enxergar isso, porque as coisas dessa vida têm sido muito mais interessantes do que as coisas eternas. Eu quero falar aqui rapidamente sobre 4 grupos básicos dentro de todo esse contexto. O primeiro grupo de pessoas é a igreja santa. Uma igreja que está dentro dos templos físicos, e ela faz parte da igreja invisível de Deus. É uma igreja compromissada com a palavra, é uma igreja que tem compromisso com Deus e com a verdade. O segundo grupo também está dentro dos templos, também faz parte da igreja invisível, também tem a salvação, mas é uma parte que já está mais acomodada. É uma parte que está, como diz o hino nacional brasileiro, uma parte que diz que deitado em berço esplêndido. A segunda parte, esse segundo grupo, são essas pessoas. Eles até têm um certo compromisso com Deus, mas às vezes as motivações são erradas. E como foi dito aqui semana passada pelo pastor Fabrício, citado o texto, que quando nós chegarmos no céu, vai chegar um momento que as nossas obras vão ser provadas. E alguns vão ter a sua obra toda consumida, e eles vão passar como que pelo fogo. Na tábua da beirada, assim, ele vai entrar no céu, de mãos abanando, porque fizeram para Deus. Mas Deus não era a motivação. Fizeram para Deus aos olhos dos homens, mas Deus sabia que ele não era a motivação. Terceiro grupo de pessoas. São pessoas que estão dentro da igreja física, mas não fazem parte da igreja invisível de Deus. São homens e mulheres descompromissados com a palavra, que não estão nem aí para uma vida de santidade ou para aquilo que a palavra de Deus estabelece. O terceiro grupo é o mundo, estão perdidos. Precisam ouvir esse evangelho. Eles estão cegos, estão perdidos, oprimidos pelas trevas, são incrédulos. Em meio a tudo isso, o tema dessa mensagem hoje é os fatos e os fake news a respeito do amor de Deus. Os fatos e os fakes a respeito do amor de Deus. Ao longo da história, às vezes a gente fala, esse assunto é tão atual, né? Fato ou fake. Eu vou dizer para você, baseado nesse texto que nós lemos, que esse negócio de fake news é antigo. E uma das maiores fake news que tem sido pregada especificamente para esses 2 últimos grupos. Sabe qual é? Pode ficar tranquilo. Está tudo em casa. Deus é amor. Todo mundo vai para o céu. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Essa é uma das piores mensagens fake que Satanás tem pregado a muitas pessoas. E vou além. Falsos profetas têm pregado isso. Nas entrelinhas das suas mensagens nos púlpitos, desde os mais simples aos mais aconchegantes. Uma mensagem que traz apenas uma autoajuda para a igreja ou para os seus ouvintes nessa vida. Não é uma mensagem que incomoda a alma.
Não é uma mensagem que faz com que as pessoas reflitam sobre a verdade do Evangelho. E Satanás e os falsos profetas têm pregado isso. Pode ficar tranquilo. Deus vai salvar todo mundo. E como que a gente combate a mentira? Com a verdade. A melhor maneira de se combater a mentira é com a verdade. A Bíblia diz que nada posso contra a verdade a não ser em favor da verdade. Quando você está exposto à verdade, as coisas ficam às claras. E Satanás, ele quer enganar você. E o teor dessa mensagem hoje, para você que faz parte da igreja santa e compromissada, que se dedica à obra e ao reino de Deus e ao Senhor em primeiro lugar. Essa mensagem o teor dela para você que está aqui hoje, é perseverança. O teor dessa mensagem para o segundo grupo de pessoas, que são aqueles que também fazem parte da igreja invisível, mas têm levado uma vida meio que de sofá e cama em casa. Podem estar nas igrejas, mas não vêm, estão acomodados. Têm usado o coronavírus como desculpa, mas vai lá no banco, digitar a senha lá e pegar o seu dinheiro. Vai no comércio, vai no mercado, vai em todo lugar. Estão acomodados. Mas a igreja é perigoso o coronavírus. Eu vou dizer uma coisa para você, talvez com as regras que nós estamos vendo, o lugar que seja menos provável que você pegue o coronavírus seja aqui dentro da igreja. Não estou dizendo que você não possa pegar. Mas o menos provável, quando você sai na rua, nos mercados, nos bancos, você vai olhar que isso aqui é fichinha. O teor dessa mensagem para esse grupo é: abre o seu olho. A Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então abre seu olho. E o teor dessa mensagem para os dois últimos grupos, que são aqueles que estão dentro da igreja, mas não estão nem aí para Deus, e aqueles que estão lá fora. E a gente às vezes dá até glória a Deus que essas mensagens são gravadas, que vai ficar lá depois. De repente você pega um pecador infeliz que entra lá na hora do apuro, vai ouvir uma mensagem e Deus vai salvar ele na angústia dele. O teor dessa mensagem para esses dois últimos grupos é: se arrependa. Porque senão, ao contrário do que você tem ouvido, as coisas no final vão dar muito ruins para você. Não vão ser nada boas como tem sido dito aí. Nós olhamos então para o texto de Jeremias, como eu disse, nós vamos andar um pouquinho aí, versículo 20, verso 8 e 9. Ele diz assim: porque sempre que falo tenho que gritar e clamar violência e destruição. E nesse dia de pastor eu quero falar algo sobre o pastor verdadeiro aqui. Sabe que às vezes o pastor verdadeiro e genuíno, ele sofre. Por quê? Porque ele prega aquilo que Deus manda ele pregar. E como eu disse, a palavra de Deus, ela vem para enfiar uma farpa no nosso coração, na nossa mente, nas nossas emoções e nos confrontar. E não é fácil ter uma vida de pastor de verdade. Porque seria tudo muito bom eu chegar aqui e falar: Deus vai te prosperar, e vai ser uma bênção, e é fogo, e é prosperidade, e é isso e é aquilo. É muito fácil. Isso também faz parte, tem uma parte da palavra de Deus que Deus deseja nos abençoar, mas a palavra de Deus não é só isso. E às vezes os pastores têm sido enredados a pregar uma mensagem que seja confortável ao ouvinte, aos ouvidos das pessoas. Por quê? Porque pode sair da igreja, porque o dízimo é alto, porque é um dizimista a menos, porque é isso, porque é aquilo. Olha, o compromisso do servo de Deus é com aquele que o alistou. Os pastores precisam ter isso na mente. A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. E às vezes isso causa sofrimento na gente, sabe por quê? Porque nós pastores, como todos vocês e todo ser humano, nós queremos ser aceitos. E às vezes o que a gente fala faz com que as pessoas tenham raiva da gente, se voltem contra a gente. E Jeremias passou por isso. Mas é interessante a gente ver esse texto de Jeremias 28 e 9, que ele fala: por que eu tenho que falar violência?
Por que eu abro a minha boca? Eu tenho que falar de destruição. Quando Deus dá uma palavra dessa para a gente ora mais. Fala, Deus, é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Mas, Senhor, será que não é uma palavrinha? Nós estamos em coronavírus, o povo está sofrendo. É uma mensagem de esperança, o povo precisa de esperança. Eu vou falar para vocês hoje o que é esperança. Esperança é ouvir a verdade. Amém? Esperança não é ouvir a mentira. Esperança, verdadeira e genuína esperança, consiste em conhecer a verdade e vivê-la. E esse profeta fala, porque a palavra do Senhor se tornou em mim um opróbrio, desonra, vergonha. Ele estava sendo dentro do contexto que ele vivia, as pessoas olhavam para ele e falavam, lá Jeremias, ó, só o profeta da destruição. As pessoas zombavam dele, o texto fala, e ludibrio, quer dizer, zombaria, desprezo, todo dia. O verso 9 de Jeremias 20 diz assim, quando pensei, não me lembrarei dele, do Senhor, e já não falarei no seu nome, então isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Quando Deus fala algo para a gente, se a gente não fala, se a gente não prega, isso queima dentro de nós. Nós carregamos essa responsabilidade. E a Bíblia é essa verdade. Ela é o livro dos livros, a revelação do próprio Deus. E Deus nos chamou para pregar essa verdade. Para que as pessoas sejam retiradas desse engano. Entrando um pouquinho no texto, vamos pensar aqui um pouco no contexto que estava passando ali o profeta Jeremias. Nós vamos ver um pouquinho antes, cerca de 90, 100 anos, quase 100 anos antes, o reino do norte era tomado pela Síria. E o reino do sul também foi atacado, e Deus os livrou de maneira milagrosa. E esse livramento de Deus na vida daquele povo do reino do sul, Judá, gerou neles uma falsa segurança. Gerou naquele povo um sentimento de que eles eram imbatíveis, que Deus é misericordioso, que Deus é um Deus de amor. E quando as pessoas começam a entrar num nível de acomodamento, eles começam a se esquecer de Deus, e principalmente aquele povo começou a se afundar na idolatria. Eles se afundaram na idolatria, ouviam apenas o que queriam ouvir, porque estavam cercados de falsos profetas. E olha só, entrando no texto, aquele povo estava afundado no pecado. Jeremias profetizou durante o reinado de 5 reis. Josias, que foi o primeiro rei, um rei reformador, um rei que derrubou os postes ídolos, trouxe de volta a esperança da genuína palavra para aquele povo. E foi até um tempo bom. Mas quando Josias morre, os outros reis, Jeoacás, Joaquim, Zedequias, que foi esse período aqui, que foi rei vassalo da Babilônia, o povo entrou numa degradação espiritual e política pior. Eles se afundaram na idolatria. Sabe o que é idolatria? É você falar para um monte de outras coisas que Deus é menos importante do que elas. É você dizer para Deus que as coisas ou as pessoas são mais importantes do que Ele na sua vida. Isso é idolatria. Idolatria é tudo aquilo que você coloca na frente de Deus. E entrando aqui então, um pouco antes desse texto, no final eu vou explicar por que nós lemos esse texto do capítulo 23, verso 29. Que a palavra de Deus não é fogo, a palavra de Deus não é martelo, nós vamos entender por que disso. Jeremias 21, de 1 a 7, o texto diz assim. Antes de lermos o texto, Deus é amor, sempre será a meu favor. Primeira notícia fake da noite. Ah, Deus é amor, Ele sempre está comigo. Sempre quando eu preciso, Deus está comigo, Ele sempre vai estar comigo, porque Deus é amor. Essa é a primeira notícia fake, e nós vamos expor isso através da verdade. Deus é contra todos aqueles que insistem em viver uma vida de pecado. O texto diz assim, palavra do Senhor veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Passur, filho de Malquias e sacerdote de Sofonias, filho de Maacéias, dizendo,
Pergunta agora, olha só. Veio o questionamento, através desses homens, até o profeta de Deus chamado Jeremias. E o que eles queriam? Pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor está entrando em guerra com a gente? Por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós? Olha, dá até dó, né? Eu fico imaginando o mensageiro, Jeremias. Pergunta para Deus, o que fizemos nós? Por que será que nós estamos passando pela situação que nós estamos passando? Nós não entendemos. Uma vez, não vou contar quem é, rapidamente, mas um casal de namorada, a namorada ficou grávida. E chegaram no pai do camarada e a namorada falou assim, fulano, eu não sei como isso aconteceu. O camarada falou, você não sabe? Eu vou te contar como é que foi. Vocês começaram a se beijar, começou mão para lá, mão para cá. Isso e aquilo. Às vezes as pessoas chegam diante de Deus como esse casal de namorado. Como esse povo aqui chegou. Eu não sei por quê. O que está acontecendo? Por que desse sofrimento? Por que eles estão se voltando contra mim? Bem pode ser que o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas. Deus é amor. Olha, eu sempre ouvi os crentes pregam aí que Deus é amor, o céu é uma verdade, Jesus morreu na cruz porque Ele nos ama. Não é Deus, Ele até conhece Bíblia, Ele fala por causa das suas maravilhas, faça retirar-se de nós, quem sabe? Sabe que o povo, ele quer viver longe das consequências do pecado, mas não quer viver longe do pecado. Todo pecado tem consequências. E elas são inevitáveis. Não adianta você querer viver longe das consequências sem viver longe do pecado. Deus não vai te livrar das consequências. E Deus estava trazendo consequência contra aquele povo que se afundou na idolatria. E olha só o que o texto continua dizendo. Verso 3 do capítulo 21. Então Jeremias lhes disse, assim direis a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas vossas mãos. Sabe o que Deus está falando? Aquilo que você tem segurança, eu vou tirar da sua mão. Gente, eu não tenho tempo para falar tudo que eu queria falar aqui. Eu vou falar de maneira simples. Deus está falando, eu vou tirar as armas das mãos de vocês. Aquilo que vocês têm segurança, com que vós pelejais, vou fazer com que vós pelejais fora dos muros. Sabe o que Deus está falando? Vocês não vão ter a minha segurança. Vocês vão se virar com as consequências dos pecados que vocês cometeram. E o pior de tudo é que esse povo estava cansado de ouvir a verdade. De Deus falando e colocando diante deles o caminho do bem e o caminho do mal. Mas eles insistiam no caminho do pecado. A mensagem de Deus para você que insiste no caminho do pecado hoje é essa. Deus não vai ser com você. Você vai estar fora dos muros. Não vai estar em segurança contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que vos oprimem. Tais armas eu as ajuntarei no meio da cidade. Deus vai tirar tudo aquilo que é segurança e vai separar de você e vai deixar você sozinho. E olha só que interessante o verso 5. Pelejarei eu mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está achando que essas pandemias aí é coisa feia? Nós não vimos coisa feia ainda. Nós não vimos calamidade. Esses dias eu estava falando com o Augusto e com a Ana Clara. Vocês estão vendo toda essa situação? Mostrei, saí com eles. Falei, vocês vão ver quando a igreja for levada. Aí vocês vão ver o trem feio. Falei, vocês não, que vocês vão comigo em nome de Jesus. Mas quem ficar vai ver. O profeta Jeremias fala,
Fala para esse camarada lá, que Deus está mandando dizer para ele: eu vou ser contra você com o braço estendido, mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Sabe por que essas pessoas experimentaram o juízo de Deus e muitos vão enfrentar ainda? Porque eles desprezaram o verdadeiro amor que foi proposto na cruz. Depois você lê em casa Judas 1. Vou ler rapidamente aqui. Quanto a estes foi que me também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Miríades quer dizer 10.000. Então Deus estava armado com milhares e milhares de anjos. Sozinho ele já é imbatível, mas ele trouxe um grupo privilegiado. E ele fala no verso 15 de Judas 1, para exercer juízo. Contra quem Deus vai exercer juízo? Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas, presta atenção na palavra ímpio, impiedade, impiamente, presta atenção, para convencer a todos os ímpios vão ser convencidos. Diante de Deus não vai haver desculpa. Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão com as suas próprias pernas, porque elas escolhem o inferno. Elas estão escolhendo o juízo, como esse povo escolheu. Mas o texto de Judas fala que Deus vai trazer juízo sobre eles, vai os fazer convictos a todos os ímpios, acerca de todas as suas obras. Ímpio dá obra ímpia. Mamão dá mamão, pé de mamão dá mamão, gente. Pé de banana dá banana. O ímpio vai dar obra ímpia, que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que esses ímpios pecadores proferiram contra ele. O mundo está um escândalo contra o nosso Senhor Jesus. Eu não estou nem aí. Você acha que eu esquento a cabeça? Não esquento. O meu papel é pregar a verdade. E eu desejo que eles ouçam e se convertam. Mas se levantar contra Jesus, me abala, não me abala. Às vezes a gente fica até meio assim, mas quando a gente lembra que Ele vai trazer justiça, cada um vai dar o seu próprio testemunho diante dEle. E o texto está dizendo isso. 16, os tais são murmuradores, são descontentes, andam segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Como eu disse, eu não posso ficar explicando tudo aqui, vou até mais rápido. Numa próxima mensagem eu quero entrar um pouco mais em cada termo desse. Mas vamos lá. 2 Tessalonicenses 1, do 7 a 9. O texto diz assim: a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Que está falando de uma parte que vai receber alívio. Só que ele continua. Quando o céu se manifestar, do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança. E a vingança de Deus, ela é baseada no seu caráter de santidade e de justiça. Não é uma vingança prazerosa. Deus não tem prazer nessa vingança. Porque o texto lá em Ezequiel 18:32 fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E a justiça de Deus vai vir não prazerosa para ele, mas é uma justiça baseada, um juízo baseado no seu caráter de santidade e de justiça. Ele não pode ser contra a sua santidade. Ele não pode, ele é um Deus santo. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus de amor, mas é um Deus justo. Logo, ele não pode ir contra a sua justiça. A justiça dele é baseada nisso. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Contra os que não conhecem, presta atenção no texto. Contra quem vai ser a justiça? Contra os que não conhecem. Olha como que a palavra de Deus é clara. A justiça de Deus vai ser contra aqueles que não o conhecem. Mas não tem desculpa, olha o que ele continua dizendo. E contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. É os dois grupos que eu estou te falando. A justiça de Deus vai vir sobre essas pessoas. Estes sofrerão penalidade eterna de destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, primeira fake news da noite.
Deus é amor e sempre vai estar com você. Mentira. Isso é uma verdade apenas na vida daqueles que amam a Ele. Mas da vida desses dois grupos aqui não é não. Segunda frase, Deus é amor e oferece salvação. É fato ou é fake? Isso é fácil, gente. Deus é amor e oferece salvação. É fato ou é fake? É um fato. Jeremias 21, de 1 a 8. Deus está oferecendo oportunidade a você hoje, que faz parte desses grupos. A maioria aqui não faz, tá? E eu sei disso. Mas essa mensagem hoje é para servir de motivação para você continuar com Jesus. Amém? Quantos seguidores que amam Jesus aqui hoje? Levanta a sua mão bem alto. E fala, eu sou servo do Senhor Jesus. Que essa palavra seja viva no meu coração. E que isso me ajude a nunca abandoná-lo. Amém? Eu sei que vocês aqui, se não todos, 99% fazem parte desse grupo. Perseverança. Deus é amor e oferece salvação. Jeremias 21, de 8 a 9. Deus está oferecendo oportunidade hoje. Deus propõe àquele povo que escolha entre morrer ou viver. Olha o que diz o texto. A este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Deus oferece salvação ou não oferece? Deus está oferecendo hoje para você que está me assistindo, que vive uma vida ímpia, de pecado, afundado num monte de coisa que eu vou ler aqui ainda. Deus está estendendo os braços para você. E Ele está te dando a oportunidade de que esse verso seja uma realidade na sua vida. Eis que ponho diante de você o caminho da vida e o caminho da morte. Olha o que o texto está dizendo, verso 9. O que ficar nesta cidade há de morrer. Sabe o que o texto está dizendo? Trazendo para os nossos dias. A cidade aqui nós podemos entender o ambiente pecaminoso que as pessoas gostam. Porque a cidade proporcionava o pecado. E o texto está dizendo, olha, você que me abandona, você que não ouve a minha voz, e que sofre de paixões e infâmias pelo pecado, você vai morrer. E não é só a morte física não, porque morrer fisicamente todo mundo vai morrer. O texto está falando de uma morte eterna. Morte eterna no sentido de separação de Deus. Mas você vai estar vivinho, você não, né? Quem é o ímpio? O ímpio, que morreu sem Jesus, vai estar vivinho, morte porque se separou de Deus. Mas ele vai sofrer continuamente as dores. E o texto fala, se você ficar na cidade, você vai morrer. Mas o texto também fala no verso 10, pois voltei o rosto contra essa cidade, contra o sistema pecaminoso, para mal e não para bem, diz o Senhor. A palavra é de Deus, não é minha. O texto mostra a repulsa de Deus contra o pecado. Pense nisso quando o pecado bater na sua porta, tá? Deus tem nojo do pecado. O Espírito Santo tem o seu estômago revirado pelo pecado. Por causa do pecado que tenazmente nos assedia. Pense nisso. Mas olha o verso 9 ainda. Mas o que sair e render-se aos caldeus, que vos cercam, viverá. Sabe o que Deus está dizendo nas entrelinhas? Renuncie ao pecado e não resista a mim. Renuncie à cidade, mas não resista à minha presença e ao meu chamado. E Deus está dizendo para aquele povo, venha para mim. Não fique na cidade, saia da cidade. Sabe o que Deus está dizendo nesses dias? Venha para mim para que eu possa tratar vocês. Deus levaria aquele povo para o cativeiro e trataria aquele povo lá. É por isso que a igreja é o hospital. Nós viemos à igreja porque aqui Deus nos sara. Deus trata o nosso caráter. Deus muda quem nós somos. Deus está dizendo que quem escolher viver deve se sujeitar a esse tratamento. O pecado precisa ser tratado. Ele tem consequências. Deus está dizendo àquele povo, se rendam a mim. A salvação está intimamente ligada a uma vida de sujeição a Deus. Não que o que eu faço me salva, mas a minha salvação evidencia o que eu faço. Uma frase de um teólogo, doutor e arqueólogo, Rodrigo Silva.
Ele diz assim: Deus está mais interessado em salvar você do que uma mãe de retirar um filho de uma casa pegando fogo. Depois você lê em casa Deuteronômio 28. Não vou ler aqui agora. Terceira frase, fato ou fake: Deus é amor. Sempre haverá uma nova oportunidade. Deus é amor. Sempre vai ter oportunidade. É fato ou é fake? É fake. Jeremias 22, 20 a 23. Essa vai aos que se recusam a ouvir a voz de Deus. Você que zomba de Deus, você que se recusa em aceitar essa palavra no seu coração, como aquele povo Judá se recusou. Eles não quiseram ouvir a voz de Deus e dar ouvidos ao Senhor enquanto podia. Agora é tarde. Olha o que o texto diz, Jeremias 22, 20 a 23. Você vai lendo ali, tá? Sobe ao Líbano, ó Jerusalém. Jerusalém é a capital do reino do sul, Judá. E clama, ergue a voz em Bazã, e clama desde Abarim. Sabe o que Deus está dizendo? Na mente de Deus o juízo já aconteceu. Essas pessoas que insistem em não ouvir a voz de Deus, a sentença já foi dada. Vai se cumprir. Não é a minha palavra fogo? Não é a minha palavra martelo que esmiuça a rocha? Deus fala como se já tivesse acontecido. E Deus está dizendo a esse povo que insiste a dizer não para Ele: pode começar a lamentar agora. Pode começar a gemer agora. Porque tão certo como acesa essa luz está, vai ser o juízo de Deus contra essas pessoas. Clama, erga a sua voz. Tome cuidado, você que insiste em virar as costas para Deus. Comece hoje mesmo o seu lamento. Verso 20 ainda, ele fala: porque estão esmagados todos os seus amantes, toda a sua segurança. Aquilo que você idolatra, Deus já considera como pó, já foi esmagado. Os ídolos deles, os falsos profetas e as suas falsas mensagens, os falsos pastores, os seus aliados, quem vai te ajudar? Ninguém vai te ajudar. Verso 21, falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Sabe o que mais me dói? É que muitos ouvem essa palavra e continuam dizendo: Deus é uma demagogia. Deus não existe. Eu vou para o céu. Quem esse pastor pensa que ele é? Eu não sou nada mesmo, não. Eu não estou pregando nada meu aqui. É a palavra. Então, se um dia acontecer alguma coisa, não lembra de mim, não. Lembra da palavra. Verso 23 diz assim: ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho dos cedros. Pessoas, homens e mulheres que estão ostentando os seus palácios, as suas casas, suas grandes edificações, as suas camas com massagem, seus carros de boi, os cedros do Líbano, símbolo de ostentação dessa vida. Ainda no 23 fala assim: como gemerás quando te vierem as dores das angústias? E sabe qual dor que é? Como as dores de parto. Quem é mãe aqui e teve parto natural? Levanta a mão. Dizem que é problema o negócio, é verdade? Sim ou não? Eu vou dar uma boa notícia para os pecadores que não se arrependem. Vou dar uma excelente notícia. Sabe o que o texto está dizendo? Como gemerás? As mães que tiveram filho em parto natural, eu faço uma pergunta para vocês. Você já pensou se essa dor nunca passasse? Pois é isso que o texto está dizendo. Eles vão sofrer com dores, eles vão gemer como dores de uma mulher de parto. E o pior, nunca vai passar. Vai ser para sempre, para toda a eternidade, sem fim.
2 Pedro 2,4 diz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram. Não, Deus vai me poupar, então vai. Quarta frase: Deus é amor, salvará a todos. Jeremias 23, 19 a 20. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, até que Ele execute e cumpra todos os desígnios do seu coração. Não é a minha palavra fogo? Não é a minha palavra martelo que esmiuça a penha? Vamos ver então. Vamos ver quais são as notícias que vão ser verdade. Quem ficará de fora, pastor? Pastor tem que tomar cuidado com o que vai falar, porque as pessoas ficam ofendidas. Hoje em dia você já não pode ficar falando as coisas, sabe? Eu quero falar isso aqui porque é a palavra de Deus e com amor à sua vida, mesmo sem te conhecer. Só com tudo que nós vimos aqui até agora, que Deus tenha misericórdia de você. Quem que vai ficar de fora do reino eterno? Se Deus não vai salvar todos, alguém vai ficar de fora, certo? Sim ou não? Uns vão ser salvos, outros vão para o inferno, não vão participar do reino do Senhor. Então vamos lá. Apocalipse 21, 8. Como eu disse, numa próxima mensagem eu vou entrar em cada uma dessas coisas aqui, tá? Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, presta atenção em cada palavra, tá? Os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria. Sabe o que é praticar? Pesquisa no dicionário. Praticar é ir adquirindo prática. É fazer cada vez melhor. Aqui é que está a diferença dos pecadores que praticam e nós. Porque nós também somos pecadores, mas nós não vivemos da prática. Certa vez, no seminário que eu fiz, eu não estava lá, pastor René Feitosa estava dando aula. O tema: amartiologia, doutrina do pecado. Um aluno, na sua infelicidade, soltou a brincadeira. Esse aí eu conheço. O pastor René falou: fulano, por favor, se retire da minha sala. Porque só entende de pecado quem pratica, quem desenvolve a prática. Os idólatras e todos os mentirosos, qual será o lugar deles? Lago que arde com fogo e enxofre. Esse será o lugar deles. Apocalipse 22, 14, só o 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Por que nós somos justos? Por causa da nossa justiça? Não, porque nós recebemos a Jesus. Deus imputa a justiça de Cristo, do Filho dele, na nossa vida. Nós somos justos por declaração, não porque nós somos. Mas Deus nos declara justos. Mas aos injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos que amam o dinheiro, se matam pelo dinheiro, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Agora, olha que interessante o verso 11. Tais foste alguns de vós, nós éramos isso, mas encontramos Jesus. Amém? Ele nos livrou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E o texto fala sobre nós. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria,
inimizades. Toma cuidado, você que quer inimizade com todo mundo, tá? Tem um espírito agindo sobre a sua vida. O cara quer caçar briga com todo mundo. Inimizades, porfias, ou seja, o camarada quer confronto toda hora. Confronto verbal. Porfias é isso, discussão, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisinhas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas vivem na prática. Os que tais coisas praticam. Mateus 13, 41 e 42. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado, e todos os que praticam o mal. Mais um estudo do que uma mensagem hoje, né? Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25. Gente, se você procurar, é tanto versículo que fala sobre isso. Eu tirei 50% do que eu vi. Mateus 25, 33, 34 e 41. E porás as ovelhas à sua direita, até meio cômico isso aqui, né? Parece uma coisa meio política, brincadeira, tá, gente? Mas olha só, e porás as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei, quem é o rei? O Senhor. Aos que estiverem à sua direita, quem está à direita? As ovelhas. O que ele vai dizer às ovelhas? Que são os dois primeiros grupos lá, compromissados com a palavra, com a verdade, com Deus, com a sua santidade, com a pureza. O que ele vai dizer a elas? Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O que Jesus fala? Olha, eis que vou para o Pai para vos preparar morada. Jesus está preparando morada para nós. Aleluia. Oh, Deus de glória. Esses dias eu estava pensando, Jesus, por que o Senhor não volta logo? É injusto da minha parte, né? Está preparado desde a fundação do mundo. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Sabe para quem que foi feito o inferno? Para o diabo e para os seus anjos rebeldes. Não foi feito para nós. Mas por causa da nossa rebelião contra Deus, nós, eu e você, estávamos fadados ao inferno. Mas Jesus nos livrou dele. E Jesus está querendo livrar você hoje, meu querido, minha querida, de ir para esse lugar chamado inferno, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Quinto, Deus é amor, não me deixa enganado. Fato ou fake? Deus é amor, Ele não me deixa enganado. É um fato. Jeremias 23, vou ler rapidamente a partir do verso 16. Porque a situação da época era, aquele povo estava ouvindo falsos profetas. Muitas fake news sobre a salvação, sobre o livramento de Deus. Mas olha só, o que Deus fala contra aqueles profetas. Assim diz o Senhor dos exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Está dando esperança de salvação para aquele que não quer se arrepender. Não dê ouvidos a eles, falam visões do seu coração. Não o que vem da boca do Senhor, não é Deus que está mandando falar. 17, dizem continuamente aos que me desprezam. Deus está falando, esses profetas falam para o povo que me despreza. Olha o que eles falam. O Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Verso 21, não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei, e eles contudo profetizam. Verso 23, acaso sou eu apenas, Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? As
Pessoas acham que Deus está longe, que Deus não está vendo nada. Mas olha o que continua dizendo o texto. Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura não enche os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Toma cuidado, tá? Esses profetas que vivem sonhando aí, ó, toma cuidado. Olha o que o texto fala. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal? O profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Agora, o 6 e último. Jeremias 23, 29. O amor de Deus faz cumprir a sua palavra. É fato ou é fake? O que vai se cumprir? A palavra desses falsos profetas e de Satanás ou a palavra de Deus? A palavra de Deus. Porque Deus zela pelo cumprimento da sua palavra. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Porque Ele se revela através da sua palavra. Porque Ele é um Deus que escolheu salvar o homem, a mim e a você, através da loucura da pregação. A palavra está sendo pregada. E todo aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra fogo? O louvor pode subir aqui, por favor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Vamos ficar de pé. Deixa eu te dar uma motivação boa para você glorificar o nome do Senhor. Você acha que um pouquinho, só um pouquinho de tudo aquilo que você ouviu aqui é ou não é motivo para você olhar para você? Isso gera um questionamento dentro de nós e a gente fala, Deus, a gente é tão falho, a gente é tão miserável, a gente é tão pecador, a gente é tão mesquinho, mas o Senhor nos escolheu. Sabe, se você acha que as coisas estão ruins para você, meu querido, nessa vida, pense só um pouquinho nessa palavra. Pensa só um pouquinho em tudo que você ouviu aqui, você que é lavado e remido no sangue do Filho dele, que se entregou naquela cruz. Se isso não é motivo para você quase que se liquefazer diante dele e falar, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor me livrou do inferno. Não havia esperança. Ele é a nossa esperança. Pregue esse evangelho. Leve essa palavra àqueles que não estão lá fora e não o conhecem. Eles estão sofrendo. Vão sofrer muito mais se eles não encontrarem a Jesus, se não se permitirem serem encontrados por Ele. Sonda o seu coração. Gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Pode apagar as luzes aí. Que você sondasse o seu coração e que tivesse no seu coração gratidão. Eu quero só ler aqui uma conclusão aqui, para encerrar. O texto de Apocalipse 10, 9 e 10 diz assim, João, fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomai o livrinho da mão do anjo e o devorai. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei.
e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Nós podemos fazer muito bem um paralelo aqui sobre o que a palavra de Deus faz. E ela está fazendo isso hoje. Jesus fala assim, por que nós temos que pregar a verdade? Por que nós temos que falar a verdade em amor? A palavra, ela vai cumprir o seu papel. Ou ela vai te trazer mais perto de Deus, ou ela vai te separar. E ela está fazendo isso hoje. Muitos não querem Jesus. Eles vão continuar zombando de Deus. Eles vão continuar contra Deus. Eles vão continuar fazendo tudo de horrível contra o nosso Senhor Jesus. Mas existe uma parte que a recebe. Essa palavra de Deus, para aqueles que a rejeitam, será amarga. Mas essa mesma palavra, para aqueles que a recebem, será doce como mel. E para concluir, eu quero deixar diante de todos vocês, e principalmente você talvez que está nos assistindo, que não sabe quem é Jesus, que não conhece a Jesus. Eu quero deixar o texto de Deuteronômio 30:19, presta atenção nesse texto. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Você ouviu a palavra. Está nas suas mãos o poder de escolha, se você recebe a Jesus como o Salvador da sua vida ou não. E Deus está dizendo, os céus e a terra eu tomo contra vocês, como testemunhas, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele ainda está te dando um último conselho. Lembra que a oportunidade existe, mas uma hora ela vai passar. E a oportunidade é hoje. Ele está te dando um último conselho. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. As pessoas têm distorcido um conceito sobre o amor de Deus nos nossos dias. É um amor que está acima de todas as coisas. Isso é mentira sobre o amor de Deus. E eu quero citar aqui por último mais uma frase do Rodrigo Silva. Deus não é um pai pós-moderno que vai retirar você da cadeia depois de tudo que você fez. Ele não vai. Pastor, o que eu posso fazer? Como eu posso mudar as coisas no final da minha vida? Uma palavra: Jesus. Jesus é aquele que vai mudar o final da sua vida e vai transformar a sua eternidade de sofrimento em gozo. E vai transformar a sua eternidade de alguém separado, em profundo sofrimento, longe de Deus, para alguém em gozo pleno na presença dEle. Amém? Ore agora. Coloque a sua mão no seu coração e ore. Nós não podemos fazer apelo para você vir aqui à frente. Mas você aí onde você está, se você quer receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você ore, você que está em casa, você que está me ouvindo essa mensagem, talvez você vai ouvir essa mensagem outro dia, não sei. Mas a oração é válida. Se você abrir o seu coração para Jesus, Ele tem o céu para você. Se você não abrir o seu coração para Ele, você vai sozinho para o inferno. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Se você quer receber a Jesus com a sua mão no seu coração, ore agora. E diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, que preciso da Tua graça, que preciso do Seu favor e da Tua misericórdia. Perdoa os meus pecados, Senhor. Me livra do inferno. Faça com que eu possa conhecer o Senhor a cada dia, a cada levantar e a cada deitar. Deus, perdoa os meus pecados. Me declara santo e justo, segundo a Tua santidade e a Tua justiça. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Você que está aqui, que já é salvo, ore agora agradecendo ao Senhor. Fala: Senhor Jesus, obrigado.
Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado por essa palavra que me lembra de onde o Senhor me tirou. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Santo, Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos passar para a ceia. Os irmãos que vão tomar a ceia permaneçam em pé. E aqueles que não vão, gostaria que se assentasse, por favor. Tá? Pastor Gelson, pastor Marlúcio está distribuindo para vocês. A palavra do Senhor diz, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 30. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se o homem a si mesmo antes de comer o pão, beber o cálice. A palavra do Senhor nos relata que nós devemos examinar. Então gostaria de orar com você neste momento. Meu Deus e meu Pai, a Tua palavra nos diz que devemos examinar a nós mesmos antes de participarmos da ceia. Tem muitas pessoas, Pai, que precisam ser perdoado. Senhor, perdoa as nossas falhas, nossos pecados. Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Sabemos o quanto é importante participar da ceia do Senhor. Sabemos que o pão simboliza Teu corpo ali na cruz. E o vinho simboliza Teu sangue derramado na cruz do Calvário. O Senhor morreu e ressuscitou, e o Senhor está vivo. Queremos agradecer pelo privilégio de participar da mesa do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Senhor, abençoa o pão e o vinho em nome do Senhor Jesus. E os irmãos que vão participar aqui na igreja, aqueles que vão participar nas casas. Pai, que o Senhor esteja abençoando, Pai, o pão e o vinho em nome de Jesus. Amém. Continue a oração, deixa Deus falar com você. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome.
deixa o céu descer. Pois teu É o reino teu, é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino teu, é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino teu, É o poder, tua é a glória para sempre. Amém. pra sempre. Amém? O Senhor pegou o pão e o partiu. E a Bíblia diz: isto é meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos o pão. Senhor, nós te damos graça, Deus, por este momento, Senhor, participar da tua mesa, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos ensinado a cada dia, Pai. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, Pai, receber, Senhor, em nome de Jesus, as nossas orações e os nossos agradecimentos, Pai. Muito obrigado por esse momento. Amém. Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Bebamos o suco. Jesus, Deus maravilhoso, Pai amado, nós glorificamos a Ti, Senhor, por este privilégio, Pai, de estarmos aqui na Tua casa, participando, Senhor, do Teu corpo, do Teu sangue. Que o Senhor venha, Senhor, nos renovar, para que nós possamos, ó Pai, estar sempre, Senhor, na Tua presença, buscando mais de Ti, Jesus, e que a Tua glória resplandeça sobre nós. Que o Senhor venha dar entendimento e sabedoria para nós, para que possamos, ó Pai, permanecer firmes na Tua obra, no Teu reino. Jesus, que seja feita a Tua vontade sobre nós, em nome de Jesus, Pai. Amém. Bem, eu vou pedir para os irmãos se sentar um pouquinho, por favor, tá? Boa noite, igreja. Que saudade de vocês. Misericórdia, muita saudade. Eu gostaria antes de falar o que eu tenho que falar aqui, reforçar sobre as nossas máscaras. Quem se interessar, a irmã Silvânia está lá na frente, ela pode estar pegando a encomenda. Ela é super confortável e tem o logotipo da nossa igreja, muito gostosa essa máscara aqui. Eu não sei qual é a empresa que faz, mas a gente gostou muito e eu fiz algumas máscaras, mas não fica exatamente assim, né? Aquelas que a gente faz em casa, com elástico confortável e um tecido confortável. Então, se alguém se interessar, esteja procurando a irmã Silvana lá na saída. Então, agora dando continuidade, antes de terminarmos nosso culto, eu gostaria de chamar os pastores aqui na frente. Pastor Edson, pastor Joelso, pastor Anderson, pastor Fabrício já está aqui. Foi meio complicado porque ele está sempre do meu lado o tempo todo, é difícil de fazer alguma surpresa para ele. Então, foi assim, ele esperava uma coisa, que eu ia fazer uma coisa, mas é outra. Então, eu gostaria, cadê todos os pastores? Pastor Joelso, cadê ele? Então, gostaria que vocês ficassem todos aqui. Pastor Anderson, pastor Joelso, pastor Fabrício, pastor Joelso, pastor Anderson, pastor Fabrício, pastor Joelso, pastor Anderson, pastor Joelso, 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 pastor Joel
É difícil para eu falar olhando para lá. Eu gosto de falar olhando para as pessoas. Então eu vou falar alguma coisa aqui em nome da igreja, tomando como base Hebreus 13, 7. Olhando de acordo com este versículo, né, feito por Paulo, citado por Paulo, recomendado pelo apóstolo Paulo. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai atentamente para a sua maneira de viver. Através de um projeto de lei, o Congresso Nacional decreta o segundo domingo do mês de junho, Dia Nacional do Pastor Evangélico. Um dia para pastores celebrarem a confiança que o Pai Eterno depositou em cada um, a graça de servir ao seu rebanho, às suas ovelhas, e também um dia de reflexão, grande gratidão e grande sensação de incompetência, que muitas vezes cai no coração dos pastores diante de tantas situações que enfrentam no decorrer do dia a dia. Em todo segmento social, há o bom e o ruim. Assim, também não seria diferente no meio pastoral. Há pastores e pastores. Pastores que amam as ovelhas e pagam o preço pastoral por elas. Há pastores que exploram o rebanho. Há pastores que são honrados por sua igreja com palavras, gestos, finanças, cuidados e presentes. Há pastores que não são remunerados com dignidade, mesmo tendo a igreja local condições de remunerá-los bem. Há pastores cujas famílias são acolhidas e amadas pela congregação. Há pastores que a sua família vive sobre julgamentos e cobranças da igreja. Há pastor cuja vida é uma inspiração e um exemplo. Há pastor cuja vida é uma vergonha para o evangelho e um engano para os que têm como exemplo. Há pastor que seus joelhos estão calejados do quanto ele ora e se doa e sofre pelo rebanho. Há pastor que faz barulho, conta vantagem, tenta ser o que seu rebanho não vê. Há pastor que ama a posição de pastor. Há pastor que ama Cristo, ama o reino de Deus e suas ovelhas. No dia do pastor, muitos pastores serão lembrados, outros nem um abraço receberão. Muitos ganharão presentes, abraços e boas palavras. Outros talvez nada receberão, ou podem até receber um presente que nem todos queriam doar. Um pastor nunca conseguirá corresponder às expectativas das pessoas. Nenhum pastor é perfeito, nem é chamado para ser perfeito. Nenhum pastor realiza seu ministério sem o apoio da sua família. E sem o apoio e o auxílio de muitos outros. O pastor não deve se esquecer de que é pastor porque Jesus o convocou e deve procurar sempre ser fiel àquele que o chamou. E a amar a igreja, pois ela é de Cristo, que é quem avaliará e dará a nota final pelo ministério de cada um. Igreja, ore pelos seus pastores e suas famílias. Ore por proteção e para que permaneçam em pé diante de Deus e dos homens. Trate-os com bondade, encoraje-os, ajudando-os a vencer seus pontos cegos e fracos e as áreas das quais são limitados. Ame a família pastoral e ajude-a no que puder. Lembre-se, o pastor de uma igreja também é gente. Ao meu pastor, primeiramente, ao pastor Edson, a quem diante de Deus cabe a responsabilidade por esse rebanho,
e aos demais pastores que têm formado sua equipe como presbitério dessa igreja. Pastor Joelcio, pastor Fabrício, pastor Anderson. A nossa homenagem com gratidão ao serviço e chamado de cada um. Chamado esse, muitas vezes incompreendidos, tanto por vocês, que quantas vezes não nos perguntamos sobre o nosso chamado e precisamos sempre dessa afirmação, mas nosso chamado vem desde a fundação do mundo. Isso tem que ser nossa convicção. Chamado de honra, mas também de peso. Que permaneçam firmes e fiéis aos seus chamados. Agradecemos a cada um dos líderes e amadas ovelhas que ora, encoraja, apoia, serve, abençoa e tem sido para cada um dos pastores desta casa uma fonte de consolo e abrigo de maneira tão amorosa. E o louvor ao verdadeiro e único e pleno pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós queremos, em nome da igreja, oferecer uma lembrancinha para vocês. Que Deus abençoe e os fortaleça em nome de Jesus. Gente, fui enganado. A Vani chegou lá em casa hoje e falou para mim assim. Eu falei, acho que eu vou dar uma volta. Ela falou, vai sim, vai sim. Eu falei, epa, alguma coisa está aprontando aí. Peguei e dei uma volta no circular da lagoa. Estou andando, viu, gente? Tá? Você vai chegando numa certa idade, as coisas vão ficando um pouco complicadas, né? As dores vão vindo, vem a colesterol, tal, o médico falou, vai andar. Mas faz parte da vida. Quero agradecer a todos desta casa, do qual tem nos honrado, você também que está nos ouvindo, nos assistindo. Eu quero dizer que eu amo esta igreja, eu amo cada um de vocês. E essa pandemia foi muito triste para nós. Gosto de estar aqui na igreja, gosto de vir orar. Tenho orado por cada irmão. Chego aqui, converso com Deus, falo com Deus. Tem hora que eu fico até meio louco da cabeça. Falo, Senhor, isso vai passar. Eu creio que vai passar. Mas eu amo a vida de vocês, queridos. Quando a gente vai viajar, quando eu e minha esposa viajamos para algum lugar, eu falo, que saudade da nossa casa, que é a igreja. Eu quero agradecer de todo o coração pela vida de cada um de vocês. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer e vamos encerrar. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem tido um carinho muito especial conosco. Pai, não tenho palavras para agradecer. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Na minha vida, na vida dos membros, na vida de cada um que faz parte da El Shaddai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Amém? Vão na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, tá? E você que não pegou o estudo, aproveita e já pega o estudo para fazer o culto familiar. Procura teu líder aí e já pega o estudo. Deus abençoe, queridos.